Estamos começando essa edição do podcast Agro com o tema Controle da Ferrugem Asiática da Soja. A equipe é composta por André Nildo, Cleiton Ferreira, Felipe Miranda, Renan Marques e Wellington Silva. Hoje iremos entrevistar o professor Rafael Gomes Viana, professor da Universidade Federal Rural da Amazônia, das disciplinas de grãos e manejo integrado de plantas daninhas na Amazônia. Bom, dando início às perguntas, eu gostaria de saber, professor Rafael, o senhor poderia nos dar uma breve explicação sobre o que é a ferrugem asiática da soja? Muito obrigado pelo convite para falar sobre esse tema de ferrugem asiática da soja. Bom, sobre a sua primeira pergunta, sobre o que é, né, a ferrugem asiática da soja, é uma doença causada por um fungo chamado Phacopsora pachyris. É um fungo biotrófico, ou seja, a necessidade de o hospedeiro estar vivo. É uma doença que se dissemina muito facilmente pelo vento e isso faz com que haja uma disseminação muito facilitada, né, de ocorrência de grandes áreas de extensão. Né, então é muito complicado o controle, né, o manejo preventivo da doença, mas sabendo da biologia do fungo, a gente entende que uma das maneiras de se bloquear isso é fazendo o vazio sanitário. Né? Então, dentro do que é a ferrugem asiática, é uma doença muito expressiva em soja. Se instalou aqui no Brasil os primeiros casos aí por volta do ano 2000, 2001. Provavelmente veio dos países aqui vizinhos, da Argentina, Paraguai, Uruguai, e se disseminou. Né? Por um longo período de tempo, não se chegou à Amazônia, a ferrugem, mas hoje já é uma realidade aqui na Amazônia no cultivo de soja. Bom, sabemos que atualmente o Brasil detém a marca de maior produtor de soja no mundo. Eu gostaria de saber do senhor o quão prejudicial para a produção nacional pode ser a ocorrência da ferrugem asiática. Sobre o dano prejudicial, né, na produção brasileira de soja, os danos são muito expressivos, do impacto da doença, mesmo porque a doença influencia diretamente em produção, porque a infecção é causada nas folhas, aparecem sintomas mais visíveis de urédias ali no estágio R2, que é uma fase muito importante na formação de vagem, na formação de grão, e a doença interfere justamente no fluxo de seiva, interfere ainda na produção de fotossimilados, e, essa questão de relação fonte-dreno é muito prejudicada pela ocorrência da doença. Isso faz com que haja reduções de produção, chegando à inviabilidade em alguns casos de severidade muito grande. Então, o impacto é extremamente negativo do ponto de vista de comércio, do ponto de vista de produção em si. O Brasil já amadureceu bastante na questão do combate à ferrugem. Existem inúmeros trabalhos de científicos já demonstrando que se convive com a doença e se tem um ganho de rendimento muito interessante fazendo diversos tipos de manejo da doença. Mas o impacto, o custo de controle ainda é muito elevado. Mas se não fizer, o impacto econômico é muito maior. E lembrar que a soja, né, o complexo soja, responde aí por grande parte do agronegócio e da balança comercial. Então a doença interfere muito em questões de produção e de comercialização.
se perde muito dinheiro com a ferrugem asiática. Bom, sabemos o que é a ferrugem asiática e sabemos os seus potenciais riscos. Agora eu gostaria de saber, como produtor, o que eu posso fazer para evitar a entrada da ferrugem na minha plantação e, se já estiver presente, quais são os principais métodos de controle? Então, o que pode ser feito de manejo da ferrugem na propriedade? Evitar a entrada é muito complicado, porque é uma doença que se dissemina pelo vento. Então, é bem complicado evitar a entrada. Uma das maneiras de se evitar a disseminação é o controle legislativo, né? Utilizar técnicas de vazio sanitário. Então, isso é lei em diversos estados. Aqui no Pará nós temos o vazio, ou seja, é um período onde não se... Por quê? Porque o fungo é biotrófico, então ele precisa do hospedeiro vivo. Então, se existe um vazio, um período do ano onde não há plantio de soja, vai se reduzir a fonte de inóculo para o próximo plantio. Então, eu vou ter menor disseminação da doença. Então, isso é importante se respeitar a questão do vazio sanitário. O Brasil passou por um momento onde a severidade de ferrugem asiática foi muito intensa, devido a não ter o vazio, principalmente em estados que faziam uso de irrigação. E isso fez com que houvesse aí essa epidemiologia de alastrar a doença, devido não ocorrer vazio. Eu esqueci de dizer também que uma das maneiras de se evitar a ocorrência de ferrugem é fazer o controle de hospedeiros alternativos no período de vazio sanitário, principalmente de soja tiguera, que é aquela soja que cresce no meio do plantio do milho, e da soja que cai, por exemplo, em ferrovia, soja que cai de caminhão graneleiro e fica na beira de estrada. Essas plantas elas devem ser eliminadas no período do vazio para que não haja possibilidade de fonte de inóculo. E outras plantas que não a soja, que são hospedeiros alternativos, né? É a soja, que é uma hospedeira principal, e tem outras plantas que são hospedeiras alternativas, principalmente leguminosas. Então, o controle dessas plantas no período do vazio é imprescindível e se diminua a fonte de inóculo da ferrugem asiática. Quando a planta está já dentro do o fungo, desculpa, quando o fungo já está instalado no plantio, existem diversos métodos de manejo. O que é muito utilizado é a aplicação de fungicidas. Tá? Então, existem diversos tipos de fungicida utilizados. É importante lembrar que, como a ferrugem ela ataca principalmente o terço basal, o terço inferior da planta, ou seja, as folhas mais baixas, é importante o uso de fungicidas que tenham ação translaminar, que é o depósito ser na superfície adaxial e ele ser capaz de ultrapassar para a outra face da folha, da abaxial, que a gente chama de mesostêmico, e inseticidas e fungicidas sistêmicos. São interessantes o uso. Além disso, é importante fazer o uso de tecnologia de aplicação que favoreça a deposição de gotas no terço inferior. E isso a gente consegue com pontas de pulverização de duplo leque, por exemplo, se a gente for utilizar autopropelido, gotas de tamanho menor para ter uma cobertura do alvo maior e fazer com que a deriva seja reduzida. Por quê? Além de se gastar muito produto, né, com questão de deriva, aliado ao tipo de produto, que pode ser o sistêmico ou mesostêmico, eu posso utilizar uma gota um pouquinho maior.
evitar a aplicação em momentos do dia que tenha umidade baixa. Umidade muito baixa pode favorecer a evaporação da gota, e evitar também momentos onde tem orvalho, porque a gota pode escorregar da folha e cair ao solo. Tá? Uma outra questão é que hoje nós temos material genético que não são resistentes, totalmente resistentes, mas que toleram um pouco mais a ocorrência de ferrugem, que é a tecnologia inox. Que é uma soja que tem o gene da resistência, apesar disso acontece a ferrugem. Isso não inibe o uso de outras medidas. Uma outra questão que é utilizada, né, sabendo da biologia do fungo, é que ele acontece aí com temperaturas em volta aí de 28 graus para a ocorrência do fungo, e também há com umidade maior nesse terço inferior. Então, uma maneira de se evitar tanto uma umidade maior é diminuir a população de planta. Isso vai fazer com que haja uma redução da umidade nesse terço inferior, desfavorecendo o fungo. No entanto, tem outras características que vão interferir. Se você diminuir a população de planta, você também vai estar diminuindo a possibilidade de ter uma produtividade maior por área. Então, tudo isso tem que ser pesado de acordo com o manejo que vai ser adotado pelo engenheiro agrônomo na propriedade, e para se ter sucesso aí, para se ter um manejo adequado da ferrugem. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação em nosso podcast. Muito obrigado pelo convite, e espero que tenha sido proveitoso para vocês.